Ontem à noite, eu vou começar essa aqui com o professor Villa-Lobos, a Câmara de Maringá fez uma audiência pública. Era uma audiência pública de verdade essa, professor? Só para saber. De verdade. Então essa era de verdade. Ó, pra criação com algumas críticas ao sistema que operou, mas... Tá bom. Não foi a Câmara. Foi na Câmara. Foi na Câmara, isso. Eu queria só saber se era uma audiência pública de verdade essa. Para a criação da Zona de Proteção Ambiental Passiva de Edificação, para definir uma política para os fundos de vale. A legislação atual indica que, como fundo de vale, as áreas não são edificáveis, né? Professor, qual que é a história e o que estava sendo discutido para Maringá nessa audiência pública? Os fundos de vale, Paulo, são um projeto original do planejamento urbano da cidade de Maringá. Então, desde o início, os fundos de vale são parte de um projeto paisagístico. E o entendimento deles tem ido mudando ao longo do tempo. Ora ocupar, ora não ocupar, até que em 2011, o Silvio Barros, que era prefeito da época, levou à Câmara Municipal em audiência pública, dia 30 de maio, um projeto com o qual se colocou um fim a esse debate de ocupa ou não ocupa. No entanto, houve uma falha nesse projeto. Não houve uma lei de transição, no sentido de que aquele que havia construído poderia reformar ou poderia ampliar dentro das condições da lei anterior. E muitas pessoas tinham suas construções em processo ou em andamento. Então, quando veio a lei em junho, dia 6 ou 7, para frente, nenhuma outra reforma ou ampliação ou construção foi permitida. Então, isso criou uma situação de conflito real. Tem pessoas que moram nos fundos de vale, têm suas residências e não podem desfrutar delas com tranquilidade. E aí vem, então, as notificações para demolir e isso vai criando angústias, aí vem as multas. É uma situação grave, uma situação que implica em tensão social, mas ontem se viu um encaminhamento, um entendimento do Conselho Municipal, dizendo muito claramente do meio ambiente, em que há que ter uma lei de transição, que a data de corte é a data da publicação da lei, e aí então tem que ter um critério para as pessoas que se enquadram poder fazer a regularização das suas construções. Foi uma audiência tranquila, foi uma audiência de diálogo, né? Haviam duas partes muito claras, os que são a favor de todas as construções e aqueles que dizem que isso deve ser repensado. Mas há um ponto que merece uma reflexão mais profunda na própria administração municipal. Ontem, o prefeito inaugurou o Parque Linear Gralha Azul. Quando você vai a um lugar bonito, fantástico, ficou muito bacana, já era ocupado há muito tempo, porém é construção em fundo de vale. E as pessoas olham para isso, porque é diferente para a administração que pode construir em fundo de vale, enquanto eu, que tenho minha moradia em fundo de vale, não consigo residir com tranquilidade nela. Então está faltando constituir aquele parque, que se chama parque, em efetivamente uma unidade de conservação de uso sustentável. É a única saída que há para diminuir esse conflito visual que hoje, claro, com a inauguração do parque fica bem evidente. Agnaldo? A construção do parque é de uso da coletividade, né? Então beneficia toda aquela comunidade em torno, possivelmente até pessoas certo, que moram... Mas uma família tem direito à moradia. Mas sim, mas ninguém está falando que ela é um não direito tem, constitucional. Né? Não, mas ninguém está falando que ela não tem, né? Mas um parque em relação a uma casa, né? A uma casa onde mora uma família? É algo bem diferente, desculpa. Como eu disse ontem, né, das audiências estavam tranquilas, o senhor pôde ver, né? Coloca uma audiência pública dessa para discutir fundo de vale na gestão anterior, teria saído morte lá. Então as audiências públicas é mais estão sendo paz e amor, como diz o nosso professor, tranquilas, porque é um assunto dificílimo. As pessoas estão buscando a regularização das suas moradias em fundos de vale e nós tivemos lá depoimentos de um adolescente que diz uma frase: eu só quero o direito de morar na minha casa, só isso que eu quero, né? Então não há nenhum problema, às vezes, do poder público passar por cima de detalhes, né? Porque a pessoa não está usando aquilo para ganhar dinheiro, não está usando aquilo para estragar o meio ambiente, não está usando daquela moradia de forma errada. Então não é mais justo que o poder público, que às vezes interfere tanto na vida das pessoas, né, faça a sua parte e dê
de forma administrativa, uma canetada, cria-se uma lei para que essas pessoas tenham esse direito e possam também aproveitar dos parques lineares, que, por sinal, ficou fantástico o Parque Linear Gralha Azul ali no Ney Braga. Neto? Então, antes de falar sobre a audiência pública, eu tenho que fazer alguns esclarecimentos sobre o Parque Linear. O Parque Linear ele é recurso do Estado do Fundo do Meio Ambiente, uma obra que foi avaliada pelo IAP, do Governo do Estado, e também todas as autoridades competentes quando o assunto é meio ambiente, sobre o impacto que geraria ali naquele local. Quando, mas é uma construção. Inclusive o secretário Márcio Nunes anunciou... Sim, mas com todas as permeabilidades, tudo corretamente. Exatamente. Né? Mas aí de uso coletivo ainda. De uso coletivo para todas as pessoas. Não só da região, mas de toda a cidade. Agora, o importante é a gente... Inclusive, professor, não sei se para sua alegria ou tristeza, o deputado Márcio Nunes, que é secretário... Está fazendo campanha dele? Não estou, porque ele não é da nossa região e outra, não tem interesse político em nenhuma campanha de nenhum deputado. Agora, importante a gente falar o seguinte... Não é o que a bancada está sinalizando aqui, não. Então é a sua opinião, deixa eu dar a minha opinião sobre o assunto. Vai, Neto, conclui. O que eu queria falar sobre isso, Paulo, é que ontem ele anunciou o seguinte, que esse pequeno parque linear, ele vai virar um grande parque, que a ideia dele é estender até a avenida, que é um quilômetro gigantesco, já garantiu os recursos, falou, a prefeitura faz o projeto e a gente vai garantir os recursos e aumentar também a lateral até a outra avenida. Então vai ficar um grande parque linear, é uma obra que vai beneficiar aquela região, que é uma região que precisa de algo ali no entorno. Além desses recursos... Mas não é o projeto do Márcio Nunes, esse é um projeto da administração municipal de Maringá. Não, isso é um projeto do governo do Estado do Paraná. Não, você não conhece o planejamento de Maringá. Foi liberado os parques lineares, como tal, foram concluídos no projeto urbano e Maringá foi a primeira cidade a fazer o parque linear. Desde 2000, eles vêm sendo resgatados. O senhor está querendo ressuscitar uma administração que acabou faz mais de 10 anos e que não fez. Nós estamos falando do que está sendo feito agora. Sim, por isso que é um projeto de longo prazo de Maringá. É um projeto do governo do Estado. Não é. Eu não vou ficar debatendo sobre isso com você. O recurso veio do governo do Estado, o projeto independente do recurso, o projeto é de Maringá. Não tem problema. A todos os projetos do governo do Estado, quem adapta o projeto é a prefeitura, isso é natural. Agora, o que eu queria falar sobre a audiência pública, do planejamento urbano de Maringá. Quem nos acompanha, é que essa audiência é extremamente importante, Paulo. Teve muita gente que comprou muito terreno em Maringá e paga um preço até hoje por causa disso, por causa dessa distância em relação ao uso do terreno, e acabou perdendo aí não só muito dinheiro, mas como o Agnaldo disse, a moradia. Então acredito que assim, algumas coisas precisam ser reavaliadas. O maringaense não pode sangrar por algumas decisões que muitas vezes fogem não só do que é esperado, mas também prejudicam. Se a prefeitura queria manter a lei que foi feita naquela época, que indenizasse todos os donos de terreno em volta dos fundos de vale. Essa é a responsabilidade. Agora dizer, olha, Paulo Caetano, olha, professor, olha, Carioca, aqui o senhor não pode construir, o que você vai fazer com aquele terreno que você estava pagando, pagou, comprou, quitou, paga o IPTU, paga as suas responsabilidades, honra os seus compromissos? Então vamos esperar que essa mudança, essa possível mudança, gere algum impacto positivo nas pessoas e, claro, organize da melhor forma. Eu acho que a gente sempre tem que ter não só um consenso, mas chegar a um lugar através do diálogo.